pãezinhos fofíssimos de abóbora. Não tem quem não ame esse pão, é unânime. Sabe aquele pãozinho que abraça cheiroso, com cheirinho de casa de vó? É esse pão. Ele fica fofíssimo, cheiroso, gostoso, vocês vão amar. É aquela receita de domingo para chamar a família, colocar a criançada para ajudar a sovar esse pão. É a coisa mais gostosa do mundo. Eu sempre prefiro os pães práticos, liquidificador, com praticidade, mas esse gera muita memória afetiva quando a gente coloca a família ou até nós mesmos para amassar esse pão, sovar esse pão, dá uma sensação tão boa. Eu lembro da minha avó. Então, é a coisa mais gostosa de fazer esse pão. Você consegue servir esse pãozinho cheiroso no café da manhã, para levar para sua família, para presentear, para a criançada levar de lanche para a escola. Você pode fazer sanduíche frio, sanduíche quente, queijo quente. Dá para fazer receitas com esse pãozinho, fica bem amarelinho, sabe? Então a criançada ama, abusem do lanche das crianças e do nosso também. Então, se você é celíaco, essa não é uma receita para você, porque é uma das minhas únicas receitas com trigo, mas que eu fiz com o maior carinho, adicionando vários nutrientes nela para deixar esse pãozinho incrível. Deste lado aqui, nós vamos ter o fermento e como nós vamos alimentar esse fermento. E deste lado de cá, a base do nosso pão, que é farinha de trigo, manteiga derretida. Eu vou pegar uma colher para mostrar para vocês. Já vou deixar algumas aqui. Manteiga amolecida, eu simplesmente coloquei a manteiga por alguns segundos no micro-ondas e derreti ela, ó. Ela ficou no ponto líquido. Aqui eu tenho 2 ovos, sal e aqui o nosso purê de abóbora. O purê de abóbora nada mais é do que você colocar no forno a abóbora, no micro-ondas, colocar ela no vapor ou assar. E depois você só raspa ela quando ela estiver bem molinha. Esse é o purê da abóbora. Mas aqui tem um pulo do gato que eu já fiz algumas vezes, deu super certo. Eu peguei um meio, uma fatia assim, grande, generosa. Dá uma fatia assim de abóbora, você cobre com papel toalha e joga uma aguinha por cima e coloca uns minutos no micro. Vai colocando mais um, fica perfeito. Ela se mantém úmida, fica sensacional. Tá aí um pulo do gato para vocês fazerem já esse purezinho de abóbora. E aqui, antes de mais nada, eu vou até arredar os ingredientes do nosso pão. Nós vamos alimentar o nosso fermento. De que forma? Aqui eu tenho fermento para pão, pacotinho de fermento para pão. Você pode usar a marca que você preferir. Aqui eu tenho creme de leite morno. Esquentei um pouquinho no micro. E aqui eu tenho açúcar demerara eu tô usando. Você pode usar açúcar comum, né? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar este pacotinho inteiro de fermento. Nós vamos colocar metade desse açúcar. Você vai medindo aqui mais ou menos que dê metade do açúcar. Aí, tá bom. Metade do açúcar. O restante vai aqui pro nosso pão. E aqui nós vamos colocar o creme de leite morninho. Ele tem que estar morninho pro fermento conseguir crescer. A gente está alimentando esse fermento com o creme de leite e o açúcar, para nós ativarmos este fermento. Nós vamos deixar ele de lado aqui por 5 minutos. Ele vai crescer e vai formar bolhas maiores, vai ficar no tamanho maior. Esse é o ponto certo do nosso fermento. Eu vou deixar ele aqui de ladinho, vou cobrir ele com um paninho limpinho. E aqui eu vou deixar o nosso fermento se alimentando, enquanto a gente mistura os ingredientes para o pão. Primeiro, nós vamos acrescentar 4 xícaras de farinha de trigo aqui no nosso bowl. E agora nós vamos abrir um buraquinho aqui no meio para adicionar o restante dos ingredientes. Eu vou acrescentar a manteiga derretida, os ovos, fica uma piscininha aqui no meio. Vou trazer vocês mais perto para vocês observarem melhor. O restante do açúcar e o purê da abóbora. E o sal. Vou deixar exatamente assim, que eu vou esperar o nosso fermento crescer para colocar ele aqui nesse meio também. Pronto, meninas, o nosso fermento está no ponto certo. Ó, ele tá aerado, com bolhas, cresceu. Esse é o ponto certo do nosso fermento. E agora, nós vamos adicioná-lo aqui nessa nossa misturinha. Quando chegar nesse ponto e ficar pesado, agora nós vamos amassar com as mãos.
Misturou bem aqui, neste ponto, nós vamos levar para uma bancada higienizada e limpinha. Uma bancada higienizada e limpinha e enfarinhada. E agora nós vamos sovar esse pão. Por exatos 12 minutos. Vou tirar o pão daqui. Já vou deixar até um pouco da farinha aqui. E vou misturando. Conforme a necessidade, se grudar muito na bancada, a gente vai enfarinhando. E aqui é do jeitinho que você achar melhor. Vai sovando, amassando com carinho, chama a família aí. E sova esse pão, que é o que vai trazer fofura e maciez nesse nosso pãozinho de abóbora. O forno de vocês já pré-aquecido no mínimo, porque nós vamos deixar depois esse pão crescendo em cima do fogão quentinho. Então a gente já está preparando aquele ambiente para ficar morninho, para o nosso pão crescer super bem. Uns 12 minutos exatos de sova e olha que coisa mais linda que fica essa massa. E o cheirinho que vai dando de pão caseiro aqui é surreal. Então, da mesma forma que você vai assar os seus pãezinhos, você pode tanto fazer nessa forma, mais ou menos. Eu já vou medir ela pra vocês. Aqui a gente vai fazer 8 bolas grandes, vai ficar um tamanho de pão de hambúrguer, assim. Mas se você quiser, você pode fazer uma forma desse tamanho, em torno de 16 bolinhas. E na mesma forma que a gente vai assar, agora a gente vai deixar crescer o nosso pão. A gente vai untar com manteiga e colocar o nosso pão aqui. Tá ligado a 180 graus, fechadinho, dá até pra deixar assim, ó, meio aberto, e com o nosso pão em cima do fogão, ó. E nós vamos deixar ele por 1 hora aqui pra crescer. Cresceu por 1 hora em cima do fogão quentinho. E olha o tamanho que ele ficou. Que coisa mais linda. Antes de desenformar ele pra gente cortar, eu trouxe a trena pra mostrar como eu faço, o tamanho das formas que eu faço esses pães. Esse aqui que eu faço 8 pães é uma 26. Na verdade a gente mede pela base, né? Mas só pra vocês terem uma ideia, deve ser um 24. E essa aqui, que eu faço 16 bolinhas, é 27 por 36. Agora na mesma bancada, higienizada, limpinha, nós vamos enfarinhar ela aqui, novamente, que nós vamos trazer esse pão aqui pra gente cortar. E olha que massa mais linda que fica. Olha que lindo isso. Nós vamos fazer uma bola. Aqui ele já reduz o tamanho, mas é assim mesmo. Ó, nós vamos fazer uma bola. E aqui eu vou cortar em 8 pedaços com uma faca bem afiada. Eu vou cortar ao meio. Assim. Aqui eu corto novamente. É só ir passando a faca assim que ele vai abrindo. Aqui formaram 4 pedaços. E desses 4, cada uma eu vou dividir ao meio, até formar 8. E se você fizer 16, você vai dividir cada uma ao meio novamente. E aqui, cada bolinha, você vai deixando num formatinho bem ajeitado, assim, ó. Você vai tentando deixar ela bem em bolinha, nesses movimentos aqui, ó. Ó, vou tentar deixar bolinhas. Aqui nós temos a primeira bolinha.
forno quentinho, abertinho, e o nosso pão vai crescer em cima do fogão por 1 hora. Pronto, meninas, 1 hora se passou e olha como cresceu lindamente o nosso pão. Agora nós vamos levar em forno, no mínimo 160 a 180 graus, por 30 minutinhos.